Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Zuleike e hoje vamos fazer uma revisão sobre os gêneros jornalísticos. Na revisão de hoje, nós vamos então rever um pouco os conceitos dos tipos textuais pertencentes aos gêneros jornalísticos. Dentre eles, nós temos os que são chamados de informativos, e vamos prender a nossa atenção principalmente para a notícia, a reportagem e a entrevista. A notícia, como já vimos, ela é um texto-chave de qualquer veículo jornalístico. Ela sempre vai ser um tipo de texto que vai relatar o integral do fato de maneira objetiva, clara e rápida, com pelo menos um aprofundamento. E nesse caso, normalmente ela é restrita ao factual, porque sempre se prende às situações do momento. A reportagem já vai além do factual, porque aprofunda o fato, vai trazer declarações de todos os envolvidos, vai buscar maiores informações. Por isso, diz-se que trata de um texto de maior fôlego, que vai exigir do jornalista o acompanhamento do fato de perto, a investigação das causas e dos efeitos na sociedade. E neste caso, a reportagem ela vai ser um tipo de texto que vai buscar ter um tipo de abertura mais atrativa, exatamente para poder então atrair a atenção do leitor pelo aprofundamento que fará dos fatos. A entrevista já se diferencia da reportagem e da notícia, por se tratar de um tipo de texto editado no formato de pergunta e resposta. Ou seja, teremos de um lado o entrevistador e do outro o entrevistado. Também, na esfera jornalística, nós temos os tipos textuais de caráter opinativo, que são aqueles que vão trazer uma leitura da realidade, porém de forma opinativa. Dentre eles temos editorial, artigo, resenha, crônica, coluna, carta do leitor, caricatura, charge e cartoon. Então, veremos de forma detalhada e rápida quais são os gêneros que foram estudados e a sua abrangência. Vimos sobre o artigo de opinião, que é um texto no qual uma pessoa, protagonista da sociedade, defende uma tese sobre um tema ou dá a sua opinião sobre os fatos, tendo grande repercussão no veículo jornalístico. Esses fatos são discutidos porque dão amplitude para que outras pessoas também possam opinar. Nesse caso, o artigo de opinião possui uma estrutura dissertativa e baseada na argumentação. A carta do leitor é um espaço no qual o leitor vai expressar a sua opinião sobre as notícias que já foram publicadas na imprensa. Esse espaço é importante para o veículo, pois mostra que ele está preocupado em se comunicar com o seu leitor, ouvindo as angústias e sugestões desse. Nesse caso, a carta do leitor é um tipo de texto produzido diretamente para os produtores do jornal ou das revistas, de modo a manifestar essas angústias, pensamentos e sugestões sobre suas publicações, os seus textos de um modo geral. Temos também, então, a charge. A charge é um tipo de texto que combina o desenho e a parte verbal. Nesse caso, a sua finalidade é ironizar alguém ou uma situação. É um tipo de texto que possui uma autoria própria e, nesse caso, tem que vir assinado. Então, quem produz a charge tem o interesse de estar desenvolvendo críticas de cunho pessoal com relação a certas figuras da sociedade ou uma situação que envolva determinadas figuras da sociedade. Ela apresenta-se como formato principal na grande reportagem e também é muito comum no jornalismo literário e investigativo. O cartoon também é um tipo de texto que une imagens, a parte visual com a parte escrita. Então, nesse caso, o desenho que satiriza e expõe as situações sociais por meio do humor.
também é um tipo de texto que propõe o debate sobre os mais variados temas da atualidade. O cartoon se diferencia da charge porque ele trata-se de um tipo de produção que vai satirizar e vai desenvolver opiniões e críticas a partir de um pensamento de propor debates que vão ser com variados temas sociais da atualidade, enquanto que a charge se prende a satirizar, criticar ou ridicularizar uma determinada figura social ou uma situação social que envolva essa figura. Então, o cartoon, ele vai ser um tipo de texto que vai ficar preocupado com a proposta de se promover debate sobre determinados temas que estão vigentes na atualidade. Nesse caso, nós temos como, por exemplo, a pandemia, que é um tema da atualidade que propõe diversos debates, porque é uma situação que apresenta diversas opiniões. Concluindo, então, a nossa atividade de revisão, temos aqui um desafio. Acompanhem na plataforma Microsoft Teams a proposta de atividade de desafio, use sua criatividade e surpreenda. Vamos então mostrar que todos vocês conseguiram assimilar bem todo esse conteúdo que foi trabalhado. Até a próxima aula! E na aula de hoje, fizemos a revisão sobre os gêneros jornalísticos, opinativos e informativos. Assim, chegamos ao final de nossa aula. Esse conteúdo integra a atividade de criação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.